8h em ponto. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho e a média Ivone do Amaral Pereira. Ela vai diminuir ali. Ela vai diminuir. Diminuir um pouquinho. Isso. Melhorou? O Evangelho, capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro coração. É bom que eu falo baixinho. Deixai vir a mim os pequeninos, bem-aventurados que têm puro coração, porque verão a Deus. Então apresentaram-lhe algumas crianças para que ele as tocasse. E como os seus discípulos repelissem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus ficou muito desgostoso e lhes disse: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a eles. Em verdade vos digo, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E abraçando-as e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Marcos 13:16. Aqui estamos, Jesus, em Teu nome reunidos, rogando a Tua assistência, o Teu amparo, o Teu amor para os estudos desta manhã. Permita, Jesus, que o nosso irmão altivo, diretor da nossa casa, com a coluna de espíritos que sustentam essa casa de amor, se façam presentes a nos inspirar, como a nossa irmã Ivone, o Camilo, para a compreensão, para a nossa compreensão desses relatos que o Camilo traz para todos nós. Então, que seja Jesus, em nome desses espíritos amigos que em Teu nome invocamos, que seja em Teu nome, em nome de Deus acima de tudo, mas tudo que fazemos aqui é em nome do amor. O amor que estamos aprendendo a desenvolver em nossos corações. Em nome do nosso amor, é que pedimos a devida permissão a Deus para iniciarmos os estudos desta manhã. Que assim seja. Vamos lá. Nós paramos na página 138. Tem alguma coisa batendo aí. 138. Página 138, no livro da FEB. Na verdade é o capítulo 6, Comunhão com o Alto. Capítulo 6, Comunhão com o Alto. Estamos lá na página 146. Eu vou voltar 2 parágrafos e a gente vai se situar. Aí eu faço um resumo, que aí eu olhando aqui eu vejo onde nós estamos. Além desta, ocupando maior espaço no recinto e como as 2 primeiras dispostas em círculo, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta de sua totalidade pelo pessoal especializado, comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à seção de Relações Externas,
pessoal chefiado pelo nosso amigo Ramiro de Guzmán. A cabeceira da mesa, lugar de honra, ocupado pelo diretor da casa, o qual requer do seu ocupante elevada disposição para o bem, e que, para os métodos hindus usados no Instituto, seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho, postavam-se, além deste, o seu diretor espiritual, o chefe de nossa expedição, isto é, Ramiro de Guzmán, ao passo que mais acima, Romeu e Alcestes, os instrutores diretos da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se por intermédio da palavra do instrutor terreno, o presidente da mesa. Foi aqui que nós paramos. Aí iríamos começar. A um e outro cumpre, vou ler mais esse parágrafo e a gente vai explicar e se situar. A um e outro cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente, desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe de envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, elaborá-los e transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação, concretizando-os, materializando-os, até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Para isso contam com o apoio do pessoal especializado, fornecido pela vigilância, isto é, pela seção de relações externas, e o concurso amoroso e indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por Teócrito. Então vamos lá, vamos nos situar e vamos ver tudo isso aqui. Acho que pode diminuir mais um pouquinho, só se eu botar para baixo. Acho que botando para baixo melhora. Já botei aqui. Vamos lá. Melhorou, tá bom. A página é a 138. 138. Então esse capítulo 6, intitulado Comunhão com o Alto, trata-se de um capítulo em que o nosso Camilo, através da médium Dona Ivone, retrata o momento em que eles decidiram que, para ajudar alguns espíritos suicidas em grande desalinho, em estado de semiloucura, como foi colocado, resolveram vir à Terra à busca de médiuns, de trabalhadores que pudessem auxiliá-lo. Por que o encarnado? Depois de ter esgotado todos os recursos lá no mundo espiritual, tentaram os encarnados pelo fato de melhor eles ouvirem, perceberem o encarnado do que o desencarnado, além do fluido animalizado que somente o encarnado tem. Então eles demandaram ao Brasil, tinham escolhido 3 países, Portugal, Espanha, Brasil e países de língua portuguesa na África, mas escolheram o Brasil. Chegando no Brasil, analisaram a situação, algumas instituições, selecionaram 20 médiuns. Desses médiuns, de ambos os sexos, 4 mulheres e 2 homens aqueceram ao trabalho com suicidas. Um trabalho complexo, um trabalho difícil. E ele vem descrevendo aqui a situação dos médiuns, das casas. E, enfim, chegamos ao momento em que começa o tratamento propriamente dito. A casa é cercada pelos servos de Maria, dando a proteção necessária para o trabalho, e iria já começar a reunião. Ele fala de um grande anfiteatro que se torna a casa como uma espécie de arquibancada, uma grande arquibancada, onde os espíritos ficavam sentados, né, assistindo, e outros aguardando a sua vez. Levado ao local de tratamento,
que ele chamou de um sacrossanto, um lugar sacrossanto, né, supremo, né, um tabernáculo supremo, o local de trabalho. E ele descreveu nesse último parágrafo a mesa composta dos médiuns e a cabeceira da mesa, o dirigente material, o diretor da casa, junto dele estava o diretor espiritual e os médiuns em torno da mesa. Ia começar então o trabalho, tá? Nós estamos aqui. Aí vamos analisar esse parágrafo que a gente leu hoje, quando ele disse aqui, ó, um e outro cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente. Quer dizer, desenvolvidas durante o Magno Certame. Quem são esses uns e outros que tinham que recolher as vibrações do pensamento da palavra do presidente? Os espíritos, né, que estavam ali chefiando o trabalho. Então, nesse momento, não pode ter nenhuma discordância de médium que esteja no trabalho com relação ao que o diretor está falando, porque essas mensagens, essas vibrações, essas palavras se transformam em imagens para atender esses espíritos. Ó, um e outro cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente, desenvolvidos durante o Magno Certame, associá-los aos elementos quintessenciados de que dispõe de reenvolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, elaborá-los e transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação, concretizando-os, materializando-os, até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Ó, em tudo que é falado ali é transformado em cenas vivas, para aqueles que estão ali num estado de demência, ou semidemência, quase demência, sejam atingidos, compreendam. Olha que trabalho que o mundo espiritual faz para atender esses irmãos. Então nós temos que ter noção disso para a gente respeitar o ambiente de trabalho. Se nós estivermos num trabalho desse, todo respeito acima de tudo a Jesus e a Deus. Nada a gente começa sem o nome de Deus, sem o nome de Jesus, não é? Para isso contam com o apoio do pessoal especializados, fornecido pela vigilância, isto é, pela seção de relações externas e o concurso amoroso e indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiados por Teócrito. No parágrafo anterior, quando ele fala que fala de Romeu e Alceste, não sei, acho que é Alceste, os instrutores diretos da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se por intermédio da palavra do instrutor terreno. Então são dois enfermeiros que estão apostos, são os instrutores direto dessa atormentada falange, tá? Junto com o Ramiro de Guzmán. Vamos lá para baixo. Aqui que a gente está, quanto aos nossos médicos e enfermeiros, já se achavam apostos, quer junto dos médiuns, quer ao lado dos enfermos, indo e vindo, fiéis ao formoso quanto sublime sacerdócio, que no astral a medicina lhes confere, ainda mais nobre que a terra, porque além é unicamente sob a augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. E serenos nos postos que lhes competiam, os lanceiros, esses colaboradores arrojados e silenciosos, dir-se-ia trazerem as forças de que dispunham em verdade, não nas lanças
que em suas mãos não exprimiam violência, mas nas mentes rigorosamente moldadas nas forjas de trabalhos austeros e iniludíveis, disciplinas de renúncia e aprendizados abrilhantados na dor dos sacrifícios. Então a gente vê aí um conjunto de trabalhadores, todos importantes para a realização dessa tarefa de amor. O médium que falava não era mais importante do que os médiuns que recebiam os espíritos. Tinha sim o diretor da casa, o diretor dos trabalhadores, mas todos com na sua função. Os lanceiros, como ele coloca, né, colocando aqui as qualidades desses lanceiros, e não homens truculentos, espíritos truculentos com uma lança para poder agredir os outros. Não. A força deles estava na mente deles, na austeridade, na disciplina deles. Eles impunham essa disciplina. Estava na mente. Os enfermeiros, os médicos, Romeu e Alcestes, todos importantes nesse trabalho. É como um relógio. Quem é mais importante no relógio? O ponteiro ou os números? Ou o mecanismo que está por dentro que você não vê? Tira ali uma pequena peça que ninguém vê, o relógio para. Hoje os relógios não têm ponteiro, são digitais. Tira a bateria, ou então tira o espelho, ou tira os números, todos são importantes. Então a gente aqui no nosso trabalho, humilde, como diz o Dr. Bezerra, o nosso trabalho, o mínimo, a gente não tem que se achar mais importante. A vaidade destrói qualquer trabalho. Então a gente tem que fazer com simplicidade, com muita humildade, para não atrapalhar todo esse mecanismo elaborado pelo plano superior. Então vamos lá. Cada colaborador, no posto que lhe era devido, cumpria iniciar a chamada como rezava os métodos da iniciação. Tocou ao irmão Conde de Guzmán levá-la a efeito como responsável que era pela numerosa comitiva. Os comissionados pelos chefes do Instituto Maria de Nazaré para a tarefa daquela noite achavam-se presentes. A seu pedido, imitou-o o diretor espiritual do centro, notificando que também os seus subordinados correspondiam aos santificantes compromissos. Quanto aos cômpares terrestres, os auxiliares humanos, nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. A chamada espiritual do plano espiritual lhes era feita. Acusava nada menos de 3 ausentes do cumprimento do dever. Agora vocês vejam, tem chamada no mundo espiritual. Tem chamada. Fulano. Como vamos lembrar a professora na sala de aula. Eu respondi chamada a vida inteira. Eu respondia chamada de manhã e de tarde eu ia para o meu trabalho, era um quartel. Então às 8 horas da manhã tinha chamada. Tinha a bandeira, tinha a chamada, né? A canção do hino. Meio-dia tinha chamada, quando voltava do almoço. 4 horas da tarde tinha chamada para ir embora. Então, acostumei com isso. Né? Foram quase 30 anos de serviço respondendo chamada. Então, lá do comandante ao soldado mais raso, onde eu trabalhava não tinha soldado, todos respondíamos chamadas. E não é diferente, isso é disciplina, você tem que saber quem está ali, quem não está, um monte de gente, como é que você vai ter o controle? Tem que ter chamada. Então, quando chega aqui para os encarnados, a gente viu a complexidade do trabalho, aí o encarnado vai chegar atrasado, ele simplesmente vai faltar, sem avisar. Nós primamos aqui em nossa casa pela disciplina. Tem que chegar na hora. Se não entrar na hora,
não participa do trabalho. Se não chegar na hora, não participa. Agora, a gente, claro, a gente dá um desconto, porque a gente sabe que a vida é complicada. O trânsito, tem coisas que acontecem que não são previstas. Você sai de casa com antecedência, você sai de casa preparado, chega ali, tem um acidente na rua, pronto. Né? Fecha tudo, demora. Então a gente dá um desconto. A gente sabe que tem gente que vem de longe, vem do trabalho, direto para cá, chegam em cima da hora. Para isso, para corrigir tudo isso, a gente faz um estudo antes, para que a nossa mente entre na vibração do trabalho e depois nós começamos o trabalho. Alguma pergunta? Faz. Essa visão, para mim, é nova. Eu já li isso, acho que mais de 200 vezes. Não é, ele é lanceiro da posição. Então vamos ver aqui. Eu tinha destacado isso aí. O Luiz estava dormindo quando eu falei dos lanceiros. Não estava dormindo? Acabei de falar dos lanceiros, o Luiz veio falar de novo. Vamos lá, acorda, Luiz. Está aqui embaixo. Então vamos aqui. E serenos, olha os lanceiros, você que gostou dos lanceiros. Ó. Os serenos nos postos que lhes competiam, os lanceiros, esses colaboradores arrojados e silenciosos, dir-se-ia trazerem a força de que dispunham, em verdade não nas lanças, que em suas mãos não exprimiam violência, mas nas mentes rigorosamente moldadas nas forjas de trabalhos austeros, olha aí, de iniludíveis disciplinas, de renúncias e aprendizados abrilhantados na dor do sacrifício. Então não dá para chegar lá assim, ó, quero ser lanceiro, hein? Tem uma vaguinha aí para lanceiro? Não é isso. Tem disciplina, tem que estudar, tem que conhecer o trabalho, disciplina mental, disciplina de postura. A gente viu nos capítulos anteriores que eles não falavam nada, simplesmente a presença deles impunha o respeito. A própria vibração do espírito impunha respeito. E assim a gente deve se fazer respeitar com a nossa vibração. Né? Jesus impunha respeito. Mas pegaram, prenderam, bateram, mas todos tinham medo, temiam ele. Sentiam algo diferente na presença de Jesus. Então vamos lá, vou ler aqui de novo, que o Luiz fez a gente voltar atrás, que isso é importante para a gente. Alguns só chegam atrasados, às vezes eu falo aqui, a pessoa chega atrasada, eu não entendo, quanto mais, é falta de disciplina. Quanto mais atrasada, fala logo atrasada, para eu não falar o nome do santo ou da santa aqui. Cada colaborador no posto que lhe era devido, cumpria iniciar a chamada, como rezavam os métodos da iniciação. Tocou ao irmão Conde de Guzmán levá-la a efeito, como responsável que era pela numerosa comitiva. Os comissionados pelos chefes do Instituto Maria de Nazaré para a tarefa daquela noite achavam-se presentes. A seu pedido imitou o diretor espiritual do centro, notificando que também os seus subordinados correspondiam ao santificante compromisso. Quanto, aí Luiz, aos cômpares terrestres, os auxiliares humanos, nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. A chamada que do plano espiritual lhes era feita acusava nada menos de 3 ausentes no cumprimento do dever. Coisa triste, né? Que vergonha. Se eram 6, chegando 3, 50%. 50%. É
Iniciaram-se finalmente os trabalhos sobre o nome sacrossanto do Altíssimo e a proteção solicitada do excelso Mestre de Nazaré. Visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes, o presidente da casa desenvolveu ardente prece, tocante e substanciosa, a qual predispôs nossos corações ao enternecimento e a fervoroso recolhimento. À proporção que orava, com maior vigor, incendiam sobre a mesa os arrebóis níveos azulados, emanados do alto, com as bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria, norteando seus obreiros na piedosa missão de socorro aos pobres decaídos. Olha, essas vibrações de amor, essas luzes, olha o que ele diz aqui, emanadas do alto, quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar de Maria. Então eles imaginavam que Maria estava olhando e a vibração do seu olhar envolvia aquela assembleia de trabalhadores e sofredores. E a gente pode até dizer que era mesmo, né? Ela era responsável. E esse é um trabalho muito delicado. Para quê? Nós, os encarnados, pudéssemos participar, pois vimos aqui que a indisciplina é grande entre os médiuns. No capítulo anterior ela falou sobre isso. Infelizmente, os médiuns não estavam preparados. Eu vou ler aqui, vou voltar um pouquinho, não precisa voltar o livro não, vou ler só 4 frases, porque eu assinalei, está na página 134, está na página 134, lá em cima, no primeiro parágrafo, na 134. Disseram-nos mais que na terra nem todos os homens admitidos ao cenáculo sagrado das evocações guardavam essa higiene moral e mental necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível. Nem todos os encarnados, mas mais ainda, admitidos no cenáculo sagrado das evocações. Um trabalho que numa casa espírita não é que ele seja mais importante, mas é um trabalho que requer maior conhecimento do médium, maior disciplina. Não é qualquer trabalhador que pode chegar e estar num trabalho mediúnico desse, seja com os suicidas, que é mais específico ainda, seja com os sofredores, de modo geral. Tem que se ter muita disciplina. E infelizmente, diz ele aqui que não contava com a maioria dos encarnados. Fica aí, né? O chamamento para nós, o aviso, né? A gente precisa se preparar desde o dia anterior para essa tarefa específica. Então vamos lá embaixo. Supliquemos, acharam aí? Está no meio da página 139. Supliquemos, porém, aos mentores e tutelares presentes a graça de nos conferirem, por instantes, o poder da visão à distância, que neles é um dos formosos atributos do progresso adquirido, e o qual não possuímos ainda, e respeitosamente acompanhemos esse cascatear azulíneo que galanou a sede humilde da agremiação dos discípulos do grande iniciado, Allan Kardec, e ver se conseguiremos descobrir sua origem. Então ele continua falando
das vibrações de amor, as vibrações de luz que caía não somente naquele recinto de trabalho, mas por toda a casa, que eles não conseguiam ver ainda, não tinham uma visão à distância, né? Os espíritos como Camilo, os sofredores. Uma noite engalanada, uma noite enfeitada, não é? Engalanou, vem de engalanar. Tem um samba aí que fala da noite engalanada, não tem? Uma música? Hã? Vários, né? Então a casa estava assim. Aí a gente imagina a nossa casa, com esse trabalho que realizamos aqui, como ela não fica. E graças a Deus nós estamos protegidos, sempre dissemos isso, confiem. Os guias sempre nos dizem, confiem, a casa está protegida, nós estamos protegidos. E vamos manter a nossa atenção, a nossa vigilância. Pode acontecer alguma coisa com algum trabalhador da casa? Sim, se ele não permanecer vigilante. São casos isolados. Cabe a nós fazer por merecer todo esse amparo, todo esse sustento que vem do alto, com a nossa postura. E a nossa postura, a gente diz, a nossa postura diante de Jesus, num trabalho de tanta responsabilidade. Eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões, sob a condição de conduzirmos o leitor no giro que empreendermos por meio das desejadas investigações. Uma vez assestado, o binóculo mágico revelou-nos que, sob as fulgurações puríssimas que visitavam o tosco albergue, desapareceram os limites que o encerravam no ergástulo de simples habitação terrena, para transfigurá-lo em alvo de irradiações generosas por parte dos diretores do nosso instituto. Víamos refletida nas ondas pulcras daquela dos sonoras civilizações. O que são ondas pulcras? Ondas formosas. Essa eu sei, viu, Luiz? Mas eu sei porque eu já li antes, já botei aqui o... Ondas pulcras, formosas, daquela doçorosas cintilações. A reprodução do que o mesmo momento se desenrolava no gabinete secreto do templo santuário, onde se reuniam os responsáveis por quantos viviam na colônia perante a excelsa diretora da legião. Então, aquilo ocorria na sede terrena, tanto quanto lá na sede espiritual, com os diretores daquela instituição, que trabalhavam junto a Maria. Olha a nossa responsabilidade diante de um trabalho desse. Então não pode haver discussão, não pode haver de indisciplina. Quer dizer, o médico chega ali indisciplinado, não era nem para chegar, né? Não era nem para estar ali. Também esses austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião em que nos achamos, pois que os vemos. Então, como nós, reunidos em torno de uma mesa augusta e alvinitente, a mesa da comunhão com o mais alto, que é uma mesa que tinha aqui mediúnica, tinha a mesa lá no mais alto, também, com os guias, os diretores da casa. Altar venerável que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas de cientistas cristianizados a respeito da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano, suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente Pai e ao próximo. São 12 varões, belos, nobres, cuja idade, à primeira vista, se não poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que bem poderia ser a que lhes fosse mais grata ao coração as recordações.
das mentes graves e pensadoras, assim como nos corações generosos, cintilas argênteas irradiam, testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuosos que os impulsionam. Vocês estão entendendo o que estamos lendo? Esse parágrafo não. Mas ele antes desse ponto, estava falando da mesa, que era algo que assimilava as energias e depois ele muda para dois espíritos, é isso? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. A mesa da comunhão, o mais alto. Vai, lê. Altar venerável que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações idealistas, suas investigações profundas de cientistas cristianizados em torno da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano, suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao impotente Pai e ao próximo. Aí começa. São 12 varões. Ele fala da mesa de 12 espíritos. Vamos lá. Vamos ler tudo de novo. Vamos lá. Vamos ler esse parágrafo todinho novamente, devagar. Lá de cima. Também esses austeros... Vamos lá. Também esses austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião em que nos achamos. Quer dizer, eles lá em cima na colônia se faziam presentes, porque também estavam reunidos. Pois que os vemos, então, como nós, reunidos em torno de uma mesa augusta e alvinitente. Alvinitente vem de alvo, né? Claro. Estavam reunidos lá em cima e ele passou a ver porque ele pegou um aparelho para ver, um binóculo, né? Que aos olhos eles não viam. Então, ele está descrevendo o que estava acontecendo naquele momento da reunião, tanto na terra quanto no mais alto. A mesa da comunhão, o mais alto. Altar venerável que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas de cientistas cristianizados a respeito da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano. Até aí ficou claro, né? Suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente Pai e ao próximo. São 12 varões. Eu pulei aqui, né? São 12 varões. Então, 12 homens, espíritos reunidos, espíritos cientistas cristianizados, quer dizer, cristãos, que vêm estudando os problemas referentes ao gênero humano. São espíritos dedicados. São 12 varões, belos, nobres, cuja idade à primeira vista se não poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que bem poderia ser a que lhes fosse mais grata ao coração ou às recordações. Então, a gente já sabe, o espírito tem a aparência que ele quer, é aquele que foi mais grata. Das mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos, cintilas argênteas irradiavam, testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuosos que os impulsionam. Qual ficou a dúvida aí? A argêntea vem de Argentina, brilhante, né? Prata. Então, irradiavam essas cintilas, esses brilhos cor de prata. Qual foi a dúvida aí? Não, é porque eu pulei. Não, mas não precisa ser, está certinho. Até quando você iniciou com
É. Então, não ficou dúvida nenhuma, né? Querem falar alguma coisa? Pois é, o quanto é importante e quanta responsabilidade daquele que se propõe a esse trabalho. Muita responsabilidade. Viu, Sandra? Está se preparando para esse trabalho, Sandra? Muita responsabilidade. Muita. Não é pouca, não. Muita. Nós realizamos aqui. Vocês sabem, eu repito toda hora, porque as pessoas nos ouvem, nem todos sempre, às vezes, pegam no meio do trabalho. Nós realizamos esse trabalho aqui e estamos fazendo o trabalho por pura misericórdia desses guias, que nos dão a oportunidade de servir nessa tarefa de amor. Porque não nos vemos ainda com a competência necessária para desenvolver esse trabalho. A gente vem, a gente tenta ser o mais sério possível, o mais disciplinado possível. A gente está fazendo. O grupo está aqui realizando com muito esforço esse trabalho. Mas estamos caminhando com a graça de Deus. Vou falar com a médium para pedir, se a dona Ivone conceder, aí você vai nos ajudar, tá? Então vamos lá. Vamos continuar aqui um pouco mais. Então ficou nenhuma dúvida aí, né? Não vemos assistentes para a reunião que efetuam. Estão sós, isolados no cenáculo santificado pelas vibrações das preces que de suas almas extraem, arrebatados pela fé. Agora imagine a prece de um espírito desse, né? Como é que ela não... Por isso era derramada ali essas vibrações argênteas, essas vibrações cintilantes de prata, né? Tudo aquilo ali sobre toda a casa. Nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o progresso e bem-estar da colônia, são admitidos naquele segredo. Olha, é um grupo pequeno, de 12 varões, não são 12? De 12 varões. A reunião é íntima, só deles. Precisam da mais sólida homogeneidade de que poderão dispor suas forças assestadas para o sentido do bem. Pois urge manter a harmonia geral da Assembleia, que ousou reunir-se sob o nome do Criador Supremo do Universo e às vistas do seu unigênito, cuja presença foi solicitada ardentemente ao se iniciarem os trabalhos. Olha a responsabilidade nossa do encarnado diante de um trabalho desse. A grande responsabilidade. Se reunir em nome do Criador e em nome de Jesus Cristo é uma grande responsabilidade. E nós não podemos banalizar isso. Mas em nome de Deus vamos começar e ficar de qualquer maneira, ter um comportamento que não seja digno da presença do Cristo ou digno da invocação, como ele disse, do sacrossanto nome de Deus e de Jesus Cristo. Então, o nosso comportamento é fundamental. Então, sem disciplina, sem regras, a gente não vai a lugar nenhum, não tem como. Tem que ter disciplina. Desde o nosso vestuário, passando pela higiene do corpo, a posturas mentais.
Porque as nossas palavras são frutos do nosso pensamento, então a gente tem que corrigir o pensamento. Estar numa casa espírita, trabalhador de uma casa espírita, é você valorizar a vida como espírito imortal. E você saber, compreender, entender que você está ligado a Jesus, que Jesus está ligado a uma casa séria. Se não for séria, ele sai. Se não for séria, ele não fica. E se a gente quer ser uma casa séria, precisamos ter a postura que Jesus espera da gente. Se a gente quiser estar num trabalho sério, a gente precisa ter a postura desse trabalho. E a gente não é médium só na casa espírita. A gente é médium em qualquer lugar, em casa. Então, em casa não é lugar de ficar brigando, falando palavrões. Aí chega de tarde, chega depois, no dia seguinte ou no mesmo dia, vem para o trabalho. A gente precisa se disciplinar, aprender a disciplina. E depois a gente desenvolve o amor. Perante Maria, são eles os responsáveis pelo que se passar na tenda humílima dos discípulos de Allan Kardec, no cimo da qual se assentou o emblema da sua legião. E o que é mais grave, perante seu augusto filho, o mestre e redentor, a quem todas as legiões prestam obediência, porque é ele o diretor maior, que é ele, vou botar aqui, Jesus, a gente sabe que está se referindo a Jesus. Ele, Jesus, o diretor maior, a quem o Criador conferiu poderes para redimir o planeta Terra e suas humanidades. É ela a responsável, né, Maria, pelo que ali se passa, além das responsabilidades deles próprios, motivo pelo qual será absolutamente imprescindível a conservação da harmonia para a obtenção dos bons êxitos. Para que o Mestre amado seja ainda uma vez glorificado, para que seu nome excelso não sirva de pretexto para levianas realizações, para que se não cometa o sacrilégio de fazer degenerar em simples fórmula banal a invocação feita ao Cordeiro Imaculado de Deus, para que esteja presente nos ditos trabalhos e para que seja real sua presença em espírito e verdade no santuário dos seguidores de Kardec, visitado por seus pupilos, vibram eles, reunidos secretamente, elevando os pensamentos em haustos sublimes, concentrados e firmes, alongando com as melhores reservas mentais que possuem as suas próprias almas na súplica para que mereçam com efeito todos. Olha aí, para que o nome de Jesus não seja banalizado, como a gente disse aqui. Eles estão lá do mais alto reunindo e suprindo, ele não colocou aqui, está nas entrelinhas, as nossas dificuldades, suprindo as nossas deficiências em prol do trabalho, para que Jesus possa atender. Jesus não vai perder o tempo dele com quem não quer nada, com quem fala o nome de Jesus da boca para fora, como citam o nome do Cristo em tudo quanto é lugar, até em porta de botequim. Então, numa casa espírita que seja séria, e o que é uma casa espírita séria? Que se baseie nesses postulados, da disciplina, do estudo, do respeito mútuo. Não pode deixar as coisas serem banalizadas. O amor, essa palavra não pode ser banalizada. Jesus, Deus, não podem ser banalizados. A gente sempre fala de amor aqui. Há uma resistência em falar na palavra amor. A gente resiste, né? Mas falar um palavrão sai fácil. Mas falar em amor... Teve gente que largou o trabalho porque não quer falar de amor aqui.
É em nome do amor a gente começa. Jesus é todo amor. Deus é amor, como definiu João. Deus é amor. E por que a gente não aprende a falar em amor? Não aprende a falar em caridade? A gente não sabe amar, tudo certo, mas a gente tem que começar. Pelo menos entender a palavra, o significado da palavra amor. E não como falam por aí, em diversas de diversas maneiras, em qualquer lugar. Então, o nome de Deus, o nome de Jesus, em nome do amor, e tudo aqui a gente fala em nome do amor, estamos nos esforçando para isso. Isso é uma casa séria. Uma casa espírita que estuda as obras básicas. Nós estudamos aqui todas as semanas o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho, a Gênese, o céu e o inferno. Todos os dias da semana, toda semana a gente estuda. É uma casa séria. Kardec é a base. Kardec e Jesus sempre. É a casa séria. Não podemos abrir mão disso. Então, todos estamos convidados ao estudo, todos estamos convidados à reflexão, e os nossos trabalhos são sempre baseados no amor do Cristo e na orientação que Kardec trouxe para todos nós. E Jesus estava ali por trás ou pela frente, por cima, dirigindo todo o trabalho, como Espírito Verdade da doutrina espírita, sempre Jesus. Sempre Jesus. E ele continua aqui dizendo: todos presentes à magna reunião, a presença do grande Consolador, assim estabelecendo as correntes invencíveis, virtuosas e cândidas. O que é uma coisa cândida, Luiz? Eloá sabe. O que é uma coisa cândida, Eloá? Pura. Eu sou Cândido, Luiz. Cândida, né? Pura. Consolador. Consolador. Assim estabelecendo as correntes invencíveis, a ligação desses guias com o trabalho aqui. Invencíveis, virtuosas, cândidas, para aquela noite, correntes que são traço de união entre a presença do Mestre Divino e a reunião espírita terrena, séria, bem dirigida. Está falando aqui do nosso trabalho ali, Eloá, da responsabilidade, que a gente esquece, tem que voltar, lá dos guias reunidos, 12 varões ligados a esse mesmo trabalho, aquele envolvimento da casa, a nossa responsabilidade ali, de chegar na hora, de não haver discussões, não haver contendas, não haver indisciplina nenhuma. A gente viu tudo isso aqui hoje, todo esse no decorrer aqui. Eu vou ter que parar aqui, infelizmente. Estava ouvindo no carro? Por isso mesmo é que os demais servidores, conquanto probos, o que é probos? Virtuosos, Probos. Cadê? Por isso mesmo é que os demais servidores, conquanto probos, dedicados e sinceros, não pode presenciar essa magna assembleia realizada no além. Nem todos os espíritos conseguiam ver essa assembleia no além. E a gente pode até dizer, apesar dos outros médiuns encarnados serem probos, não podem participar de uma reunião dessa. Às vezes não tem força necessária, força espiritual para receber essas vibrações tão dolorosas e saber se equilibrar, se manter equilibrado, porque são forças bem dolorosas, Eloá? Não alcançaram ainda as vibrações perfeitamente homogêneas com as suas, que como requer a santidade do mandato. Olha só, esses espíritos, esses 12 varões responsáveis, diretores lá do departamento da Colônia Maria de Nazaré, nem os outros trabalhadores, eles eram tão elevados que poderiam compreender se chegar junto a eles nesse momento de comunhão com o alto.
porque eles entravam direto em contato com Maria e com Jesus. Pedir para eles rezarem para a gente, né? Tinha que ter elevação. 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 Então, a santidade que o mandato requer. Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas esses 12 mestres de iniciação se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, graus de virtude e de ciência e estado de espiritualização para a comunhão no sublime ágape que efetuam. O que é um ágape? Então, eles tinham a elevação, somente esses 12 tinham a elevação suficiente para isso. Vocês sabiam que o dicionário é o pai dos inteligentes? Porque o inteligente vem no dicionário, né? Não é pai dos burros, como fala, é pai dos inteligentes. Que você vem e entende. Ágape, festa dos primitivos cristãos, que consistia em uma refeição comum com a qual era celebrado o rito eucarístico. Por extensão, banquete ou almoço de confraternização por motivos diversos. Então, aqui no ágape, eles estavam reunidos, né? Essa reunião, esse banquete, para a comunhão sublime, o sublime ágape que efetuavam. Olha aí. Quanta responsabilidade a nossa, Eloá. Quanta responsabilidade. E o quão a gente tem que continuar na nossa caminhada. O médium precisa se preparar cada vez mais. Ele tem que estudar, ele tem que ser médium todos os dias. Deixa eu escrever aqui. Página 141. Que dia é hoje? 13. Então, dia 20 a gente continua aqui. Então, vamos lá. Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas esses 12 mestres de iniciação se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, grau de virtude e de ciência e estado de espiritualização para a comunhão no sublime ágape que efetuavam. Aí deu para entender aí a palavra ágape, né? Gente, é muita responsabilidade. A ligação, parece que o grupo vem amadurecendo, não é? O grupo vem amadurecendo. A gente teve algumas dificuldades, alguns percalços, mas o grupo de trabalho junto aos irmãos suicidas, ele vem amadurecendo, tá bem coeso, vem compreendendo a responsabilidade que é esse trabalho. E você tem que estar com a túnica nupcial, não que você seja especial, mas a túnica que Jesus fala, né? Não estava com a túnica nupcial. A túnica nupcial, você está preparado, você está em oração constante, é você buscar o equilíbrio. A gente tem muita dificuldade, mas a gente tem que fazer o esforço para isso. E como eles suprem as nossas deficiências. Alguma pergunta? Não? Vamos fazer a nossa prece? Então vamos. Amado Mestre Jesus, queremos agradecer por termos estudado, aprendido e tudo acontecido como nós pedimos no início dos estudos. A Tua presença para que tudo transcorresse em clima de harmonia, de paz, em clima de amor. E assim aconteceu. Estamos devolvendo, Senhor, a nossa prece em sentimentos de gratidão. Rogamos ainda, Jesus, que os irmãos que aqui estão presentes sejam todos
envolvidos nessas bênçãos argênteas de Maria de Nazaré, das tuas, Senhor, para que, aliviados com este bálsamo, se sintam fortificados para continuar a jornada em busca do equilíbrio, em busca da serenidade, em busca da perfeição. Em especial, os irmãos suicidas que aqui foram trazidos, ou aqueles que nos ouvem à distância, lá na colônia Maria de Nazaré, sejam envolvidos por essas vibrações de amor, de paz, de esperança, essas mesmas vibrações que aqui se derramam. E que essas vibrações, Jesus, percorra também a todos os seres humanos da Terra, para que evitem, não cometam esse ato tão brutal contra seus corpos. Que todos, o mais breve possível nessa terra tão querida, que serve de morada para nós, espíritos ainda imperfeitos, todos saibam logo, o mais breve possível, que são imortais, que nada morre, e o espírito é imortal e a matéria se transforma. Que sejam todos alertados, que sejam todos inspirados para que o instinto de conservação vença sempre e a morte voluntária não se dê entre nossos irmãos. Mas para aqueles que já assim cometeram esse ato, rogamos, Jesus, o perfume das rosas, perfume esse eivado da beleza dessa flor, como símbolo da esperança, símbolo do amor, da simplicidade, símbolo do nosso amor. Cheguem até todos esses irmãos e que eles confiem em Deus, pois essa flor irá se desvanecer, irá desaparecer com toda a beleza que ela tem, mas a alma imortal não. A alma é imortal, é para sempre e está fadada a ser a mais bela das flores, muito mais bela do que as flores, muito mais perfumosas, como a mais perfumosa das rosas. Esse é o nosso destino, assim Deus o quer, a perfeição, a beleza, a liberdade, vivendo no seio da harmonia com Deus nosso Pai. Que Deus ampare a todos, que Deus ampare a nossa casa, que esta casa continue firme em seus propósitos de divulgar a doutrina espírita. Abençoe os seus dirigentes, Senhor, encarnados e desencarnados, para que juntos obedeçam o teu pensamento, Jesus. Sigam Kardec contigo, sempre levando o teu nome, o nome de Kardec, para aqueles de corações de boa vontade. Despeça-nos em nome da tua paz, em nome do teu amor, em nome do amor dos guias aqui presentes, dirigentes da nossa casa, do altivo, da Dona Ivone, do Camilo, dos responsáveis por este estudo, em nome do nosso amor. Terminamos assim os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.